Aqui, eu estou inscrito para fazer explicações pessoais, e essa presidência, então, vai falar do assunto aqui da mesa aqui da presidência. O tema que eu trago hoje é sobre um corte, não um corte, mas um descaso que está em relação à reforma agrária nesse país. A reforma agrária, principal instrumento para democratizar o acesso à produção agrícola, foi literalmente abandonada pelo governo federal. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o último projeto de assentamento foi implantado há 4 anos, trata-se do assentamento Nazaré, localizado no município de Sidrolândia. Portanto, em 2000, foram entregues aos agricultores em 2014. Enquanto o governo federal não faz nada para a reforma agrária, a ex-presidente Dilma, que foi golpeada, em 5 anos de governo, destinou aproximadamente 3 milhões de hectares para novos projetos de assentamento que beneficiaram nada mais, nada menos que 107 mil famílias. E eu digo mais, no mandato do ex-presidente Lula, os números são ainda mais expressivos. Foram 604 mil famílias assentadas entre os anos de 2003 e 2010. Portanto, em meio a esse descaso na implantação de novos assentamentos, somente em Mato Grosso do Sul, são em torno de 25 mil pessoas que estão cadastradas no Instituto de Colonização e Reforma Agrária, ou seja, no INCRA. Mas, nobres pares, infelizmente, esse instituto também está sendo sucateado. E a gente reconhece que tem grandes profissionais ali, que às vezes não têm condições de fazer o seu trabalho. O número de acampamentos sem terra não para de crescer, já são 46, e o maior deles tem aproximadamente 1.500 famílias, que é localizada no município de Japorã. A grande imprensa já confirma o que os trabalhadores sem terra sentem na pele há alguns anos. E é evidente que nós temos a certeza absoluta de que a reforma agrária, além dela permitir a inclusão, ela permite que as pessoas possam efetivamente ficar na terra, que possam produzir, tirar o seu sustento, e, acima de tudo, permite produzir produtos de boa qualidade, particularmente aqueles voltados para a questão da produção agroecológica, e é através da reforma agrária que a gente faz isso. A interrupção do programa de reforma agrária, implantado há várias décadas, depois de muita luta no campo, essa interrupção era extremamente danosa, porque nós sabemos que de 70% a 80% dos produtos que vão para a mesa do trabalhador, que vai para a mesa do povo brasileiro, tem origem exatamente da agricultura familiar e, portanto, muito presente na questão dos assentados da reforma agrária. Eu ouvi, em determinado momento, aqui, algumas críticas dizendo que a reforma agrária tinha alguns assentamentos que era, na verdade, um local onde só existia calango. E nós conseguimos provar, por A mais B, de que a reforma agrária é viável. Inclusive, nós temos aqui nosso informativo, e nós estamos fazendo questão de divulgar, que o movimento, um dos movimentos que trabalha com a questão da terra, o MST, promoveu uma feira com produtos da reforma agrária aqui na capital, lá na Praça Ari Coelho. E foi um sucesso essa feira. Então, nós temos aqui no nosso informativo que prova que a reforma agrária é viável. Está aqui, ó. O MST promove feira da reforma agrária aqui no centro de Campo Grande, só de produtos dos acampamentos e produtos dos assentamentos da reforma agrária. Assim como outros movimentos também ligados à terra, já têm apresentado, com certeza, resultado prático da questão da reforma agrária. Então, nós não podemos deixar de vir aqui manifestar aqui a nossa indignação em relação ao descaso do governo federal, do governo Temer, para que possa efetivamente instituir de fato e continuar o programa de reforma agrária. Se o governo federal estivesse de fato interessado em manter a reforma agrária, não promoveria o desmonte que fez no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma das primeiras ações desse governo foi desmontar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E eu tive a felicidade de ser delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, na época, nós conseguimos, através do chamado PAC 2 da Agricultura Familiar,
independente de quem era o prefeito, independente de cor partidária, e nós que conduzimos esse processo, nós entregamos a cada município com menos de 50 mil habitantes, nós entregamos, enquanto delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma moto niveladora, entregamos um caminhão caçamba para atender os assentados de agricultura familiar e entregamos uma reta escavadeira sem nenhum custo para o município. Quem assinou o documento é esse que vos fala hoje, deputado estadual. Cada município recebeu das nossas mãos, por parte do governo federal, na época, presidenta Dilma, uma moto niveladora, repito, uma moto niveladora, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba para atender a agricultura familiar. E a ação, infelizmente, desse governo que está aí, primeiro ato, praticamente o primeiro ato, foi extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E termino dizendo que é lamentável também dizer que esse governo cortou de forma infame a questão dos recursos para aquisição de alimentos da agricultura familiar através do PA, Programa de Aquisição de Alimento, do qual também tenho o prazer de dizer, a felicidade de dizer, que em 2003 eu coloquei o artigo, através de orientação por parte do governo federal à época, o presidente Lula, nós colocamos o artigo 19 na Lei 10.696, que permite a compra de produtos da agricultura familiar para atender em modalidade de doação, em várias modalidades. E depois foi estendido também para a merenda escolar, que hoje, no mínimo, 30% dos produtos consumidos pela merenda escolar tem que estar, os que são de origem da agricultura, tem que ser da agricultura familiar, portanto, no mínimo 30%. Tem prefeitura que pode comprar e compra 60%, 70%. Essa é a nossa proposta. Então, nesse caso, queria aqui encerrar a minha participação e dizer de que estamos extremamente indignados com a forma como está sendo tratado a reforma agrária e a agricultura familiar por esse governo que está aí. E, encerrando as explicações pessoais, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai declarar encerrada a presente sessão. Está encerrada a sessão.